Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu. Maravilhoso este livro. Nós estamos lendo, em alguns nós estamos meditando e postando aqui no canal. Tem o canal Fiat Voluntas Tua Brasil também, que é maravilhoso. E que Jesus está sempre falando através desses livros ao nosso coração. Então, se você sentir no seu coração que deve se inscrever e partilhar o nosso conteúdo, nós vivemos inteiramente para Jesus. Nós não vivemos a nossa vontade, nós vivemos a vontade dele, do jeito que ele quer. Então, se ele pediu para a gente ler estes escritos e colocar, abrir um canal, fazer este canal, ter este trabalho que a gente tem todos os dias de estar lendo, de estar colocando no canal, e muitos nós meditamos todos os dias e postamos no Fiat Voluntas Tua Brasil. Lá tem mais de 15 mil vídeos, se você tiver interesse. E você pode entrar no grupo que tem através do Fiat Voluntas Tua Brasil. Você entra no grupo do WhatsApp para fazer estudos conosco, para conhecer a Deus, para conhecer Jesus, para conhecer o desejo de Jesus para nós, para cada ser humano. Nós não escolhemos, não excluímos ninguém. Evangélicos, somos católicos, nós acolhemos todos, independente da religião, raça ou cor, isso não importa. O que importa é o amor que nós temos por Jesus. É só isso que importa, e mais nada. Então, se você sentir no seu coração, se inscreva no nosso canal, tá bom? Nós estamos no volume 12, o capítulo é o 126. 23 de março de 1920. A alma quer esconder-se, mas Jesus a quer como luz. Estava dizendo ao meu doce Jesus: gostaria de me esconder tanto, de desaparecer de todos e que todos se esquecessem de mim, como se não existisse mais na terra. Como me pesa ter que lidar com pessoas. Sinto toda a necessidade de um profundo silêncio. E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: percebe que Jesus está sempre se movendo dentro da Luísa, ou seja, ele está sempre se movendo dentro de nós. Então, tudo que vem do nosso interior é Jesus que está falando para nós. Isso é muito importante a gente compreender neste livro que nós estamos lendo. Então, Jesus diz a Luísa: tu queres esconder-te, e eu te quero como castiçal que deve dar luz. E este castiçal será excesso, aceso pelos reflexos da minha luz eterna. Portanto, se tu queres esconder-te, não te escondas tu, mas a mim, a minha luz, a minha palavra. Depois disto, continuava a rezar, e não sei como me encontrei fora de mim mesma, junto com Jesus,
Eu era pequena e Jesus era grande. E ele me disse: Minha filha, faze-te grande de modo que me iguales. Quero que teus braços cheguem aos meus, tua boca à minha. Eu não sabia como fazer porque era muito pequena. E Jesus pôs as suas mãos nas minhas e me disse: Faze-te grande, faze-te grande. Eu tentei e me senti como uma mola, que se eu queria me tornar maior, eu aumentava, e se não, eu permanecia pequena. Então eu facilmente me tornei grande e eu apoiei minha cabeça em um ombro de Jesus e eu continuava a ter suas mãos em minhas mãos. Ao contato com as suas santíssimas mãos, lembrei-me das chagas de Jesus e disse-lhe: Meu amor, queres que te iguale? E por que não me dás as tuas dores? Me dê, não me negues. Jesus olhou para mim e apertou-me forte ao seu coração, como se quisesse dizer-me muitas coisas, e desapareceu. E eu encontrei-me em mim mesma. Capítulo 127. 3 de abril de 1920. Toda a vontade de Deus ao criar o homem foi em tudo, foi que em tudo fizesse sua vontade, para poder desenvolver nele sua vida. Continuando meu pobre estado, ouvia o meu amável Jesus dentro de mim, que se juntava a mim para rezar e depois disse-me: Minha filha, toda a minha vontade ao criar o homem foi que em tudo fizesse a minha vontade, e conforme ia pouco a pouco fazendo esta minha vontade, assim vinha a completar a minha vida nele, de modo que depois de repetidos atos feitos em minha vontade, formando a minha vida nele, eu vinha a ele, e encontrando-o semelhante a mim, o sol da minha vida, encontrando o sol da minha vida, que se formou na alma, tê-lo-ia absorvido em mim, e transformando-se juntos como dois sóis num, levá-lo-ia às delícias do céu. Agora, a criatura que não fazer a minha vontade, ou com fazê-la agora e agora não, minha vida ficava dividida com a vida humana. E a vida divina não pode completar-se com os atos humanos, vem obscurecida, não recebe alimento abundante para dar um desenvolvimento suficiente para poder formar uma vida. Por isso, a alma, em contínua oposição à finalidade da criação, mas, ai, quantos há quem há que conviver a vida do pecado, das paixões, formam nelas a vida diabólica. Capítulo 128, 15 de abril de 1920. Causa das penas de Jesus. O amor às almas. Estava a lamentar-me com o meu doce Jesus, no meu estado doloroso, dizendo-lhe: Diz-me, meu amor, onde estás? Que caminho tomou ao ir-se para poder seguir-te? Faça-me ver as pegadas de seus passos, e assim, passo a passo, com certeza poderei encontrar-te. Ah, Jesus, sem ti não posso mais. Mas, se estás distante, eu te envio meus beijos. Beijo a mão que não me abraça mais, beijo essa boca que não me fala mais, beijo esse rosto que já não vejo mais, beijo esses pés que não se encaminham mais para mim, senão se dirigem a outras partes. Ah, Jesus, como é triste o meu estado! Que final tão cruel me esperava! Enquanto isso, outros disparates eu dizia, o meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me: Minha filha, acalma-te. Para quem vive em meu querer, todos os pontos são caminhos seguros para encontrar-me. Minha vontade enche tudo, qualquer caminho que tome. Não há temor de que não possa encontrar-me. Ah, minha filha, seu estado doloroso, sinto-o em meu coração. Sinto repetir-me a corrente da dor que corria entre eu e a minha mamãe.
Ela era crucificada por minhas penas. Eu era crucificado pelas suas, mas a causa de tudo, quem era? O amor das almas. Por amor delas, minha querida mamãe tolerava todas as minhas penas e até a minha morte. E eu, por amor das almas, tolerava todas as suas penas, até privá-la de mim. Oh, quanto custou a meu amor e ao seu amor materno privar de mim a minha inseparável mamãe. Mas o amor pelas almas triunfou sobre tudo. Agora, seu estado de vítima ao qual se submeteu foi pelo amor às almas, e você aceitou por amor a elas todas as penas que se desenvolveram em sua vida. A causa foram as almas e os tristes tempos que correm. É por isso que a justiça divina me impede de estar familiar contigo, para fazer correr tempos mais propícios em vez de tão tempestuosos e ter-te na terra. São as almas. Se não fosse pelo amor a elas, teu exílio já teria terminado e tu não terias a dor de te ter privada de mim. Nem eu teria a dor de te ver tão desfeita por minha privação. Por isso, paciência, e faz que também em ti triunfe até o último amor pelas almas. Capítulo 129. 1º de maio de 1920. A santidade para quem vive no querer divino é a glória pátri continuado. Minha miséria se faz sentir mais. E em meu íntimo dizia: meu Jesus, que vida é a minha? E ele, sem me dar tempo de dizer outra coisa, súbito respondeu: minha filha, para quem vive em meu querer, sua santidade tem um só ponto. É a glória pátria continuado, com a sequência do sicut erat em princípio, em nunc incipit em sequelum. Eu não sei ler isso daqui, mas é mais ou menos isso que está falando. Não há coisa na qual não dê glória a Deus. Glória de toda completa, sempre estável, sempre igual, sempre reina, sem jamais se mudar. Esta santidade não está sujeita a retrocessos, a perdas. É sempre reinar. Assim que seu fundo é a glória pátria, sua prerrogativa é o sic era, é como era no princípio, assim na terra. Então é o Pai Nosso que Jesus está falando aqui. Então, continuando a lamentar-me por suas privações e pela ausência do sofrer, enquanto aos demais o dá abundantemente. Meu sempre amável Jesus saiu de dentro de mim, de meu interior, e apoiando sua cabeça em meu ombro, todo aflito, me disse: minha filha, quem vive em minha vontade vive no alto, e quem vive no alto pode olhar com mais clareza no baixo. E deve tomar parte das decisões, nas aflições e em tudo o que convém às pessoas que vivem no alto. Não vês tu no mundo algumas vezes pai e mãe, e às vezes também um filho maior, que é capaz de tomar parte nas decisões, nas dores dos pais, que enquanto estes estão sob o peso de penas dolorosas, de incertezas, de intrigas, de perdas, os outros filhos pequenos não sabem nada disso, mas bem os fazem jogar e fazer a vida ordinária de família, não querendo amargar aquelas tenras vidas sem a finalidade útil para eles nem para os pais. Assim acontece na ordem da graça. Quem é pequeno e ainda em estado de crescimento vive no baixo, e portanto são necessárias as purgas, os meios necessários para fazê-lo crescer na santidade. Seria como os pequenos da família, aos quais querer falar-lhes de assuntos, de intrigas, de penas, seria atordoar sem que compreendessem nada. Mas quem vive no meu querer, vivendo no alto, deve substituir-se às penas de quem vive no baixo. Deve ver os perigos destes, ajudá-los a tomar sérias decisões que às vezes fazem tremer, enquanto os pequenos estão calmos. Por isso, acalma-te, e em meu querer faremos vida em comum, e junto comigo tomarás parte nas dores da família humana.
Vigiarás sobre as grandes tempestades que surgirão, e enquanto eles no perigo brincam, tu, junto comigo, chorarás sua desventura. Capítulo 130. 15 de maio de 1920. A divina vontade forma na alma a crucificação completa. Lamentava-me com o meu doce Jesus, dizendo-lhe: onde estão as tuas promessas? Não mais cruz, não mais semelhança contigo, tudo se esfumou, e não me resta mais que chorar o meu doloroso fim. E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, a minha crucificação foi completa. E sabes por quê? Porque foi feita na vontade eterna de meu Pai. Nesta vontade a cruz se fez, tão longa e tão larga, de abraçar todos os séculos para penetrar em cada coração presente, passado e futuro, de modo que ficava crucificado em cada coração de criatura. Esta divina vontade punha pregos a todo o meu interior, a meus desejos, aos afetos, às minhas batidas. Posso dizer que não tinha vida própria, senão a vida da vontade eterna, que encerrava em mim todas as criaturas e queria que respondesse por tudo. Jamais minha crucificação poderia estar completa e tão estendida para abraçar a todos, se o querer eterno não fosse o ator. Também em ti quero que a crucificação seja completa e estendida a todos. Eis porque das contínuas chamadas que te faço em meu querer, são as incitações para levar perante a Majestade Suprema a toda a família humana, e em nome de todos os atos que eles não fazem. O esquecimento de você, a falta de reflexões pessoais, não são outra coisa que cravos que põem a minha vontade. Minha vontade não sabe fazer coisas incompletas ou pequenas, e fazendo-se coroa em torno da alma, a quer em si, e estendendo-a em todo o âmbito de seu querer eterno, põe o selo de seu comprimento. Meu querer esvazia tudo o humano no interior da criatura e põe tudo o divino. E para estar mais seguro, vai selando todo o interior com tantos pregos, por quantos atos humanos podem ter vida na criatura, substituindo-os com outros tantos atos divinos, e assim forma as verdadeiras crucificações, e não por um tempo, mas por toda a vida. Capítulo 131. 24 de maio de 1920. Os atos feitos na divina vontade serão os defensores do trono divino, não só no tempo presente, mas até o fim dos séculos. Continuando meu estado habitual, meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, os atos feitos em minha vontade perdem o humano, e fundindo-se com meus atos divinos, elevam-se até o céu, circulam em todos, abraçam todos os séculos, todos os pontos e todas as criaturas. E como ficam fixos em meu querer, em cada ofensa que as criaturas me fazem, não só o tempo presente, mas até o fim dos séculos, estes atos são e serão os defensores de meu trono. E elevando-se em minha defesa, farão as reparações opostas às ofensas que as criaturas farão. Os atos feitos em meu querer têm virtude de multiplicar-se segundo as necessidades e as circunstâncias que minha glória requer. Qual será a felicidade da alma quando se encontrar já lá no céu e ver seus atos feitos em meu querer como defensores de meu trono, que, tendo um eco contínuo de reparação, rechaçarão o eco das ofensas que vêm da terra? Por isso, para a alma que vive em meu querer na terra, a sua glória no céu será diferente da dos outros bem-aventurados. Os outros tomarão de mim todos os contentes, estes não só os tomarão de mim, mas terão os seus pequenos rios no meu próprio mar, porque vivendo no meu querer, eles mesmos se formaram na terra em meu mar. O pequeno rio de felicidade e de contentes é justo que o tenhamos no céu. Como são belos estes rios em meu mar!
Eles se derramam em mim e eu neles. Serão uma visão encantadora, ante a que todos os bem-aventurados ficarão surpreendidos. Que lindo, meu Deus! Isso é para quem vive na divina vontade. Capítulo 132, 28 de maio de 1920. Os atos feitos na divina vontade entram no âmbito da eternidade e têm supremacia sobre os atos humanos. Estava a oferecer-me no santo sacrifício da missa juntamente com Jesus, para que também eu pudesse sofrer a sua própria consagração. E ele, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, entra em minha vontade, a fim de que possa encontrar-te em todas as hostes, não só presentes, mas também futuras. E assim, junto comigo, sofrerás tantas consagrações, por quantas eu sofro. Em cada hóstia eu ponho uma vida minha, e por correspondência quero outra. Mas quantos não me dão? Outros me recebem. Eu me dou a eles, e eles não se dão a mim. E meu amor fica dolorido, impedido e sufocado, sem correspondência. Por isso, em minha vontade, venha sofrer todas as consagrações que sofro eu. E assim encontrarei em cada hóstia a correspondência de tua vida. E não só enquanto estiverdes na terra, mas também quando estiverdes no céu. Porque havendo-vos consagrado antecipadamente, enquanto estiverdes na terra, na minha vontade, indo sofrendo eu as consagrações até a última, assim também vós as sofrereis. E encontrarei até no último dia a correspondência da tua vida. Depois ele adicionou: os atos feitos em minha vontade são sempre os que têm a primazia sobre todos e têm a supremacia sobre tudo, porque, tendo sido feitos em minha vontade, entram no âmbito da eternidade, e tomando aí os primeiros lugares, deixam para trás todos os atos humanos. Correndo sempre eles adiante, em nada influi que tenham sido feitos antes ou depois, se em uma época ou em outra, se pequenos ou grandes, basta que tenham sido feitos em minha vontade, para que estejam sempre entre os primeiros e corram adiante de todos os atos humanos. Uma semelhança é o óleo posto junto com outros comestíveis, ainda que estes fossem de mais valor, ou de ouro ou de prata, ou alimentos de maior substância, todos ficam por baixo, e o azeite permanece em cima, jamais fica por baixo, ainda que fosse uma mínima quantidade. Com o seu espelho de luz, parece que diz: Eu estou aqui para ser primeiro sobre tudo. Não me faço comum com as outras coisas, nem me misturo com elas. Assim, os atos feitos em meu querer, como são feitos em minha vontade, se tornam luz, mas luz atada, fundida com a luz eterna. Por isso não se misturam com os atos humanos, mas têm a virtude de fazer mudar os atos humanos em divinos. Por isso tudo deixam para trás e são os primeiros entre tudo. Capítulo 133, 2 de junho de 1920. Jesus sentiu a pena da separação que o homem tinha causado com o pecado. Continuando meu estado habitual, recolhendo-me na oração, via um abismo em mim, onde não podia descobrir o fundo. E no meio deste abismo de profundidade e largura, o meu doce Jesus aflito e taciturno. Eu não sabia entender como via em mim, e me sentia distante dele, como se não estivesse para mim. Meu coração ficava torturado por isso, e sentia o rasgo de uma morte cruel. E isto não uma vez, mas cada vez que me encontro neste abismo, como separada de meu tudo, de minha vida. Agora, enquanto meu coração sangrava, o meu sempre amável Jesus, saindo deste abismo, cercou-me o pescoço com os seus braços, pôs-se atrás das minhas costas e disse-me: Minha querida filha,
Tu és o meu verdadeiro retrato. Ó, quantas vezes minha gemente humanidade se encontrava nestas torturas. Ela estava fundida com a divindade, mas bem eram só uma coisa. E enquanto eram uma só coisa, eu sentia o rasgo do abismo, da separação da divindade, que enquanto me envolvia dentro e fora, fundido com ela, me sentia distante. Minha pobre humanidade devia pagar a pena e a separação que com o pecado a humanidade prevaricaria, prevaricadora tinha causado. E para voltar a uni-la à divindade, devia sofrer toda a pena de sua separação. Mas cada instante de separação era para mim uma morte impiedosa. Eis que a causa das tuas penas e do abismo que tu vês é uma semelhança, também nestes tempos desventurados. A humanidade corre, como em precipitada fuga longe de mim, e tu deves sentir a pena da sua separação para poder uni-la novamente a mim. É verdade que o teu estado é demasiado doloroso, mas há sempre uma pena do teu Jesus. E eu, para te dar força, terei-te estreitada por detrás das tuas costas, porque enquanto te tenho mais segura, dou mais intensidade à tua pena. Porque se me tivesse diante, só de ver meus braços junto a ti, a pena diminuiria e minha semelhança em ti se formaria mais tarde. Capítulo 134. 10 de junho de 1920. A humanidade de Nosso Senhor vivia entre o céu e a terra. Para quem vive no divino querer, o que ele faz deve fazer a alma. Sentia-me sozinha e muito afligida, sem apoio de ninguém, e o meu doce Jesus me apertou entre seus braços, elevando-me no ar e me disse: Minha filha, minha humanidade, quando vivia sobre a terra, vivia a meio ar, entre o céu e a terra, tendo toda a terra abaixo de todo o céu sobre mim, e vivendo deste modo, eu procurava atrair a toda a terra em mim, e a todo o céu, e fazer deles uma só coisa. Se eu quisesse viver à superfície, não teria conseguido atrair tudo para mim. É certo que eu viver a meio ar me custou muito. Não tinha nem onde me apoiar, nem em quem me apoiar. E só as coisas de estreita necessidade eram dadas à minha humanidade. Pelo resto, estava sempre sozinho e sem nenhum consolo. Mas isso era necessário. Primeiro, pela nobreza da minha pessoa, que não era conveniente viver no baixo, com apoios humanos vis e inconstantes. Segundo, pelo grande ofício da redenção, que devia ter a supremacia sobre tudo. Portanto, me convinha viver no alto, sobre todos. Agora, a quem chamo a minha semelhança, a ponho nas mesmas condições em que pus a minha humanidade. Por isso te apoio, sou eu, teu apoio sou eu. Meus braços são o teu sustento, e fazendo-te viver em meus braços, a meio ar, só podem chegar-te as coisas de extrema necessidade. Para que quem vive em meu querer, desapegada de todos e de tudo, dedicada toda a mim, tudo o que não é de extrema necessidade são coisas vis, e um desagradar-se de sua nobreza. E se lhe vêem dados apoios humanos, sente o mau cheiro do humano e ela mesma os afasta. Depois acrescentou: Conforme a alma entra em meu querer, seu querer fica atado com o meu querer eterno. E apesar de que ela não pense nisto, tendo ficado atado seu querer ao meu, o que faz meu querer faz o seu, e corre junto comigo para bem de todos. Capítulo 135. 22 de junho de 1920. A santidade da humanidade de Jesus foi o completo desinteresse. Estava, segundo o meu costume, levando ao meu doce Jesus toda a família humana, rezando, reparando,
substituindo-me em nome de todos pelo que cada um está a dever de fazer. Mas enquanto isso eu fazia, um pensamento me disse: pensa e reza por ti mesma. Não vês a que estado te reduziste? E quase me preparava para fazê-lo, mas o meu Jesus, movendo-se dentro de mim e atraindo-me para ele, disse-me: minha filha, por que queres afastar-te da minha semelhança? Eu jamais pensei em mim mesmo. A santidade de minha humanidade foi o completo desinteresse, nada fiz para mim, senão que tudo sofri e o fiz para as criaturas. Meu amor pode ser dito verdadeiro porque foi selado por meu próprio desinteresse. Onde está o interesse, não se pode dizer que há uma fonte de verdade. A alma, com o desinteresse próprio, se põe diante de todos. E enquanto se põe diante, o mar de minha graça o toma por detrás, inunda-a, de maneira que a faz ficar toda imersa nele, e sem o mesmo ela o advirta. Em troca, quem pensa em si mesmo é a última, e o mar da minha graça lhe fica adiante, e ela deve à força de braço sulcar o mar. Se conseguir, porque o pensamento de si mesma lhe criará tantos obstáculos que infundirá temor de lançar-se em meu mar, e estará em perigo de ficar na praia. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.